Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua palavra que nós estamos aqui, é diante do Teu cuidado, do Teu amor. Te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, ministra nas nossas vidas nessa tarde, que o poder da Tua palavra, o poder transformador da Tua palavra, venha transformar o nosso entendimento. Nós queremos sim, Pai, queremos um entendimento novo, renovado, aqui, a partir dessa palavra. Nós te agradecemos por isso, Pai, te agradecemos pelo Teu cuidado, te agradecemos pela liberdade que temos de ter acesso às Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, gente. Olha só, então, sejam todos bem-vindos aqui. Eu vou escrever aqui, né? Nós estamos, então, com hoje Atos 24, né? Atos 24. Estamos nos aproximando aí do final dessa temporada, né? Atos 24. E como a gente tem feito, isso, olha aí. O Rodolfo já pegou aí, já botou, já deu as cartas aí, quem é o colega dele, né, que está falando aqui. A gente vai falar sobre esse cidadão hoje. Tértulo. Olha só, a gente viu no capítulo 23, né, revendo aqui o 23, a gente viu que Paulo, ele tinha sido apresentado ao Sinédrio, tinha tentado se defender perante o Sinédrio, né? O comandante romano, o Lisias, tinha levado ele para o Sinédrio, para que ele fosse ali, ele pudesse se defender diante do Sinédrio. E ali, logo de cara, né, a gente viu ontem, Paulo rolou uma treta com o sumo sacerdote, vê? Paulo não sabia que estava falando com o sumo sacerdote, mandou logo um sepulcro caiado, chamou ele de hipócrita. Sabe aquele negócio que você atira no que não viu, atira no que viu, acerta no que não viu, pronto. Paulo mandou logo um hipócrita aqui e estava falando logo com o maioral, o cara que ia julgar ele, vê? Estava falando logo com o sumo sacerdote, mas Paulo chama, e naquele momento, a ligação estava tentando entrar aqui, depois deve ter dado aí um delayzinho, tá? Mas já voltamos. Então, naquele momento, gera um bafafá ali no meio do Sinédrio, né? Porque Paulo, ele sabendo que ali no Sinédrio, Paulo é uma pessoa que tinha convivido nesse meio, né? E ele sabia que ali tinha saduceus e fariseus, e ele joga logo uma divisão entre os saduceus e os fariseus e gera ali naquele meio uma confusão, né? Uma confusão grande, tá? Então, e naquele momento daquela confusão, os fariseus disseram, não é bem assim, veja bem, parará. E a confusão foi tão grande, quem não estava aqui ontem, né? A gente está fazendo só um review, quem não estava aqui ontem, a confusão foi tão grande, que o comandante, quando viu aquela baixaria, aquele barraco no Sinédrio, ele disse, opa, deixa eu levar Paulo daqui, porque afinal de contas, o cara é cidadão romano, esses caras vão acabar matando ele. E Lisias pega ele e leva ele, então, lá para a fortaleza. Diz, ó, comigo lá, pelo menos, ele vai estar seguro. E aí, os judeus tramam uma conspiração e chegam lá no Sinédrio e dizem, ó, faz o seguinte, manda lá, fala para o comandante trazer ele aqui de novo, sob o argumento, vê? Esse cara vai safado, né? Sobre o argumento de que é para a gente ter maiores informações sobre o caso. E quando ele estiver vindo, a gente pega ele numa emboscada e mata ele. Esse foi o plano dos judeus. Os caras lá, cerca de 40 homens, que a gente viu ontem, e eles fizeram jejum, né? Super religiosos, eles, jejum de alimento, bebida. A gente não vai comer nada, beber nada, né? Sob pena de maldição, enquanto a gente não matar esse cara. A gente vai matar esse cara de qualquer jeito. Só que um sobrinho de Paulo ouviu essa história e foi lá para Fortaleza, né? Não foi para o Ceará, não, né? Foi para a Fortaleza, Fortaleza Antônia, lá em Jerusalém.
né, fortaleza romana, lá em Jerusalém. E ele chega lá, então fala com Paulo, e Paulo diz, leva esse menino aqui para falar ali com o comandante, que a turma está tentando armar alguma coisa aí contra o comandante, contra a minha vida. E o menino conta para o comandante diz, vamos fazer o seguinte, preparar um batalhãozinho aqui, e olha, preparou um batalhão, né, com 200 cavaleiros, lanceiros, e um monte de gente, a gente viu, está lá tudo no capítulo 23. Isso é de ontem. Então ele pega, né, e diz assim, vamos levar ele lá para Cesareia. Em Cesareia tem a autoridade romana, lá, a autoridade romana, que é o governador ali da região, que ele então julga. E aí terminou justamente assim, quando eles levaram, né, que ele lá para Cesareia para ser julgado. Então a gente entra aqui agora exatamente no capítulo 24. Pronto. E aí Vivi e Renata entraram justamente quando começa o capítulo 24. Só perderam a recapitulação, mas está na memória dela, aquelas outras estavam aqui. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 24, aqui hoje. Vou ler aqui. Veja vocês. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador as suas acusações contra Paulo. Né? Não foi uma acusação só não, foram acusações no plural. Então eles estão aqui, então foi uma comitiva, eles foram de comitiva, aqui uma delegação inteira, lá do Sinédrio, veio o sumo sacerdote, veio uma delegação, a turma toda veio, 5 dias depois, era uma caminhada longa, os caras já eram meio velhinhos, coisa e tal, 5 dias é que eles chegaram lá. Vamos lá, verso 2. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix. Aqui agora entra o advogado do Sinédrio, Ananias fica quieto lá, o sumo sacerdote, pegou e disse, não, se é para falar com o governador, né, e o governador é colocado como juiz, aqui, os governadores nas províncias romanas, né, fora de Roma, tinham essa atribuição também, eles eram juízes, eles eram governadores e juízes de Roma, tá? Então ele se coloca como diante de um tribunal, aqui nesse momento, e aí ele fala o seguinte, veja vocês, temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Já pensou? Quase de advogado. Né? Não, Rodolfo, seu Ari, me diga aí. Não sei se tem mais advogado aqui no grupo não, mas ele começou aqui com quase ali, juiz, o senhor é excelente, né? Tem feito um trabalho tão bom aqui, né? E foi lá cheio de malemolência, ali, somebody love, né? no ouvido do governador, tá? E aí, continua, aqui ainda, vê, no versículo 4, vê, todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Que cabra safado, né? Pô, foi o governador que chamou ele lá. Pois é, chega logo, vem embora aqui, rapaz, eu chamei vocês, deixa de ter, né? A Renatinha aí também tá só rindo, é outra advogada aqui também, né? Mas vê só, vê a pala desse advogado, vê, aqui, né? E aí, ele começa, vamos lá, ele começa. Verificamos que este homem é um perturbador. Pronto, primeira acusação. Né? É um perturbador. Foi a primeira acusação. Que promove tumultos entre os judeus no mundo todo. Primeira acusação foi essa.
um perturbador que promove tumulto entre os judeus no mundo todo. A gente, né, pode ficar aqui com uma acusação. Imagina, se coloca na posição do juiz e um advogado chega ali e está dizendo, né, eu tenho uma acusação aqui. Esse cara é um perturbador. Depois segue. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Segunda acusação. Aqui vem a segunda acusação, né? Principal cabeça da seita dos nazarenos. Assim, eu não sei se essa acusação é falsa ou verdadeira, porque eu não sei se ele é principal. Não. A gente tinha Pedro, talvez fosse o principal, né? Tinha os apóstolos eram vivos ainda. Paulo ali, né, era considerado um apóstolo para os gentios, mas é uma acusação. Quem acusa tem que provar, né? Depois, no versículo 6, e tentou até mesmo profanar o templo. Pronto. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo nossa lei. Terceira acusação aqui. Tentativa de profanação do templo. Né? Então, registra aí 3 acusações. Temos 3 acusações aqui na mesa, tá? E Paulo, com essas 3 acusações, é o que ele tinha que se defender. E aqui ele ainda fala uma outra acusação que não é contra Paulo. Vê só, no 7. Mas o comandante Lícias, interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Então, ele agora está acusando aqui o comandante. Nós íamos julgar o cara e o comandante interveio. Né? Pronto. Aí verso 8. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Pronto. Todas essas acusações. Essas 3 acusações. Tá bom? Então, essas 3 acusações aqui foram colocadas, e aí, no verso 9, os judeus, ou seja, a turma que estava com ele, confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Né? Isso aqui entra lá naquela lei. A gente já tinha visto aqui um dia, não foi? Existe uma lei, a lei das testemunhas, que nada deve ser apresentado sem que pela confirmação de 2 ou 3 testemunhas. E aqui ele levou consigo os judeus, e os judeus confirmaram tudo. A turma estava tudo macumunado. Esses judeus aqui, muito provavelmente, eram um daqueles 40 que estavam em jejum até agora. Né? A turma que queria matar, a turma que estava babando sangue. Ali, lembra que a gente viu ontem? Está lá no capítulo 23. A turma que queria lá, os judeus que estavam ali, doidos, ensandecidos, querendo tramar, querendo matar Paulo de qualquer maneira. Então esses é que foram lá para confirmar tudo que o advogado estava dizendo. Aí pronto. Agora entra em cena Paulo, né, sem advogado, mas Paulo era um profundo estudioso, tanto da lei judaica quanto da lei romana. Tá? Paulo era romano de nascimento, ele era judeu, né? E ele era um profundo conhecedor, ele tinha sido instruído segundo a lei judaica. Então, ele era um profundo conhecedor de legislação, ele era um fariseu, tá? E um zelote também. Ou seja, era um cara preparado para isso. Tá? Então, não chamaram ali o defensor público, mas foi com Paulo mesmo. Paulo que teve que se defender. E olha só, verso 10. Paulo agora vai desconstruir a tese de acusação. Né?
Paulo diz assim, não, pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso, é mentira, é mentira. Não, não, não. Paulo chega e vê que maestria na defesa de Paulo. Veja você. Né? Parece que foi o Rodolfo que instruiu Paulo aqui. Vê só. Olha, quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, sei que há muitos anos, né, tem sido juiz nessa nação. Por isso, é de bom grado que faço a minha defesa. Então, Paulo, aqui nesse momento, na sua introdução, ele diz simplesmente o seguinte, eu sei que você é juiz, então, para você, eu tenho que apresentar a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Olha só. Então, Paulo já chega dizendo, o motivo que eu vim aqui foi para adorar a Deus. Né? Então, Paulo já chega dizendo, né, que ele disse que o motivo de Paulo era sair por aí, era perturbar, né, era, enfim, ele queria profanar o templo, tudo isso. E ele diz, eu vim aqui para adorar a Deus. Agora veja, o versículo 12. Acompanhe o versículo 12 comigo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Ele aqui já tira duas acusações. Ele diz, ó, eu fui no templo para adorar. Ninguém me viu ali discutindo com ninguém. Ou seja, eu não estava profanando o templo, eu não estava tumultuando, né? Eu não discuti com ninguém no templo, nem incitei multidão nas sinagogas ou em qualquer lugar da cidade. Então, ele, de cara, já desconstruiu aqui duas... Diz assim, o senhor, juiz, o senhor pode verificar essas coisas facilmente. Facilmente. E aí vem e continua a sua defesa. Vê, versículo 13. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Olha, Paulo aqui, ele... A terceira, uma das acusações, que era a segunda acusação, era dele ser o cabeça da seita, né? Ele era o cabeça dessa seita do Nazareno. E assim, Paulo estava diante de um juiz romano. E vê a sacada. Para os romanos, Paulo conhecia o direito romano, para os romanos era lícito. Os romanos eram politeístas. Era lícito haver divisões dentro de crença, e você podia, seita, né, o termo seita não simplesmente são facções, são grupos que divergem. Então, por muito tempo, os cristãos eram conhecidos como uma seita, ou seja, era um grupo, uma seita judaica, um grupo de judeus que discordavam em algumas coisas ali para lá. Então, ele admite aqui, mas ele diz o seguinte, olha, eu adoro a Deus sim, adoro o Deus dos nossos antepassados, porque os romanos, eles não eram necessariamente ateus. Pelo contrário, eles eram politeístas. Tá? Então, ele pega e diz aqui, ó, vai limpo, e diz assim, como seguidor do caminho, a quem chama seita, creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ó, aqui, Paulo diz o seguinte, eu não estou contra eles. Né? Ou seja, eu não estou causando tumulto, eu não estou contra eles, eu não estou contra ninguém. Eu professo a mesma esperança que eles. Percebe aqui?
que Paulo se apropria de algo que Jesus havia dito, que não veio para combater a lei, mas veio para cumprir. Então, Paulo não está dizendo que está negando a lei deles. Não está profanando a lei deles. Paulo diz, eu concordo plenamente com a lei deles. E ainda concordo, tenho a mesma esperança, que haverá ressurreição. Estamos completamente juntos aqui. E aí, no verso 16, Paulo, ele fala mais uma vez, como ele havia falado. A gente viu, né, no capítulo 20, lá no capítulo 23, no versículo 1, o quê? Paulo fala da sua consciência tranquila. Olha só, ele diz, por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo aqui, olha, ele diz, eu tenho a minha consciência pura e tranquila. Tá? Verso 17, acompanha comigo, que no verso 17 aqui, né, ele ainda vai dizer o seguinte, depois de estar ausente por vários anos, eu vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Então ele disse, eu estava por vários anos, estava ausente de Jerusalém, a minha terra, aqui é onde eu fui criado, e vim trazer auxílio, esmolas, auxílio para o meu povo, né, e apresentar ofertas. Eu não vim tirar nada, eu vim trazer. E olha só o 18. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, percebe que o cara estava acusando ele, que estava profanando o templo? E ele diz cerimonialmente puro. Aqui, quando ele fala cerimonialmente puro, ele está fazendo uma referência lá no capítulo 21. Lembra no capítulo 21, quando ele chega em Jerusalém? Estou abrindo aqui o capítulo 21. Ele e Tiago, um dos discípulos, diz assim, faça o seguinte, cumpra o rito cerimonial, né? Traga oferta no templo, para que as pessoas vejam que você continua sendo um dos nossos. E ele pega e reivindica isso. Tá vendo? Olha aqui, no verso, cadê? No verso 26, Atos 21, 26, a gente viu isso. Assim, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com ele, e depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias de purificação. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, eles estão me acusando de ter profanado o templo, mas eu cumpri tudo o que diz a lei, eu me purifiquei para entrar no templo. Tá? Então Paulo está dizendo aqui, né, que não tinha feito nada disso. E bota ainda, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Aí agora ele diz, sabe quem é que ele está falando realmente? Olha aqui no verso 19. Ele diz aqui assim, no verso 19. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Por quê? Porque foram esses judeus de Éfeso, da Ásia, que criaram o maior rebu lá em Jerusalém. Se lembra? Foram eles que estavam lá, por causa da época de Pentecostes, eles estavam lá. E eles, quando viram Paulo, foi que incitaram a população. Eles fizeram o maior rebu, a gente viu isso, lá no capítulo 21, 22. Tá? Então, no versículo 20. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime em mim, né, encontram em mim, quando fui levado perante o Sinédrio. Qual foi o crime quando fui levado... Opa, cortou aqui a tentativa de ligação. Né? E qual foi o crime? Aqui. A não ser... Paulo dá uma... Né, aqui parece até
um certo sarcasmo, sim, né? Porque ele sabia que era, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei. Por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Vê, Paulo disse, a não ser que a acusação seja essa. E lembra-se, quando ele falou aquilo lá, quando ele falou aquilo, causou tumulto. Não foi ele que causou tumulto. Os próprios judeus começaram a discutir uns com os outros. Então ele diz, então esses caras vão ter que, a não ser que seja isso aqui. E se foi isso, quem fez o tumulto não fui eu, foram eles. Então, aqui Paulo, né, ele desconstrói todas as acusações que o Tértulo tinha levantado contra ele. E então, diz o texto que Félix, versículo 22, Félix fez o quê? Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, Félix tinha bom conhecimento, ou seja, Félix já conhecia essa questão, Félix já tinha ouvido falar de Jesus. Sabe por quê? Pelo seguinte, Félix estava ali, né, exatamente em Cesareia. Cesareia era onde tinha o palácio de Herodes, ou seja, do tetrarca. Né? Ou seja, Cesareia era uma região de judeus. E em Cesareia, foi em Cesareia que o cristianismo cresceu. Então, ele já tinha ouvido falar disso. Além disso, Félix era casado com uma judia. Ou seja, ele tinha conhecimento. E aqui está dizendo no versículo 22 o seguinte, ele tinha bom conhecimento do caminho. Ele adiou a causa. Ele disse assim, suspende aqui a causa, está suspenso, certo? E aí ele manda uma justificativa. Olha o que ele diz. Quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Olha, aqui Félix disse, sabe uma coisa? Só quando o comandante chega aqui, para mim, esse aqui foi um pretexto, simplesmente. Né? Porque, e talvez, aqui eu fico imaginando, o texto não está dizendo isso. Eu acho que o comandante levou Paulo justamente para Félix, pelo fato de saber que Félix conhecia o métier, conhecia o cristianismo já. Né? E por causa daquilo, ele disse o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar para alguém talvez que estava com medo antes que matassem Paulo. Eu vou levar para alguém que vai ser um pouquinho mais condescendente contra esses caras aqui. Então, o comandante também não queria ficar mal lá com a turma do Sinédrio. Né? Essa era a política de boa vizinhança entre os religiosos e os romanos. E aí, olha só, versículo 23 agora. Ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia. Ou seja, você vai ficar aqui, vai continuar aqui no palácio preso. Tá? Mas que lhe desse certa liberdade. Aqui já é diferente. Não mandou açoitar Paulo, não mandou acorrentar ele, não. Desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Ou seja, o nobre governador decidiu hospedar Paulo. Né? Vai ficar sob custódia. Vai ficar aqui com a gente. Versículo 24. Vê só. Vários dias depois, não diz quantos dias são esses, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia,
mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Naquele momento agora, vê, aquele comandante que os livros de histórias relatam como um cara cruel, um cara malvado, um cara que, né, que era cheio de luxúrias ali, né, era um adepto da luxúria, um cara do mal. Ele chega com a mulher para Paulo e diz: ó, Paulo, eu queria ouvir mais sobre esse tal de Jesus. E o que Paulo fez? Fez o que ele mais sabia fazer. Paulo era apóstolo para os gentios, né? Assim, eu vou pregar para esse cara aí. E Paulo não tinha aquela de alisar, não. Né? O negócio dele era, olha, a questão é o seguinte, arrependa-se, está errado, se arrependa, o evangelho é de graça, é da graça, tá? Mas é preciso de arrependimento. E olha o que Paulo disse, verso 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Olha, Paulo poderia aqui, né, se Paulo tivesse somente o interesse de Paulo fosse com a própria vida dele, o que Paulo faria? Ah, eu vou contar umas histórias bacanas aqui para ele, dizer para ele que ele é uma pessoa boa, que Deus é misericordioso e que não está olhando para nada do que ele fez, o que está fazendo, e que nem precisa ser tão justo assim, né? Paulo quisesse dar um jeitinho aqui no evangelho da conveniência, porque às vezes tem pessoas que pregam o evangelho segundo a sua conveniência. Tá? Não. Paulo foi incisivo aqui, trazendo o evangelho ali justamente aonde iria atingir aquele homem, né, para que ele pudesse se arrepender verdadeiramente e ser salvo. Ou seja, Paulo não maquiou o evangelho. Ele colocou aqui o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Tá? Então ele falou acerca da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu devo ter falado ali, né? A justiça de Deus, falou da justiça de Jesus, falou ali, pregou sobre a justiça. Falou sobre domínio próprio. Domínio próprio não é só, algumas pessoas entendem domínio próprio como ficar calado diante de algumas situações. Não. Domínio próprio não é só ficar calado, não. Domínio próprio envolve o seguinte: eu me esvaziar. Dominar é tirar a minha ira. Domínio próprio é ter humildade. Domínio próprio é aguçar esse meu senso de justiça e ouvir as outras pessoas. Domínio próprio é ter compreensão. Domínio próprio é perdoar. Ou seja, domínio próprio envolve uma série, é o seguinte: eu domino a mim mesmo, ou seja, eu diminuo para que Deus, ou seja, é submissão. Tá? Isso é domínio próprio. Então, naquele momento, Paulo está dizendo, falou sobre a importância, falando isso para um governador romano que reinava naquela região ali, né? Era ali a última bala, e ele fala sobre justiça, sobre domínio próprio, e pior, ele fala sobre o juízo vindouro. Ou seja, haverá um julgamento no final. Haverá um julgamento. Ou seja, Paulo trouxe aqui a fidelidade, né, com total fidelidade, a mensagem do Evangelho. E o que aconteceu com o governador? O governador morreu de medo. Morreu de medo. Morreu de medo. Ficou aqui, tensionado naquele momento. Afinou, afrouxou,
né, naquele momento ali, ele, né, que estava ali, crente que, não, eu prendi Paulo com regalias, eu vou chegar para ele aqui, né, eu vou pegar, vou ver o que, é que ele tem para mim com essa história, vou, né? Não, ele tremeu, morreu de medo, é o que diz a palavra. E aí no verso 26, vem uma outra coisa, também muito interessante. Vê só. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Gente, né? Lucas descreve aqui, Lucas era um dos amigos de Paulo, e que o governador disse, não, as pessoas podem vir aqui servir ele. Lucas andava, né, tinha livre acesso, estava ali conversando com Paulo o tempo todo. Então Lucas disse o seguinte, o cara devia estar chamando ele o tempo todo aqui para tentar um suborno. Sabe por quê? Por dois motivos. Dois motivos, é o que dizem os livros de história, né, que com os romanos. Suborno era motivo dele matar um romano. Ou seja, se Paulo oferecesse suborno, ele poderia matar Paulo. Ele teria motivo para condenar Paulo. Então ele estava ali esperando, porque, ou então, se locupletar do suborno. Essas duas hipóteses que ninguém sabe qual era o motivo pelo qual ele esperava o suborno. Se ele esperava o suborno porque ele queria o suborno, ou se ele esperava o suborno para imputar culpa em Paulo. Isso não... Se bem assim, eu, Jason, acredito mais na tese que ele esperava o suborno para ganhar dinheiro. Porque é o seguinte, na crueldade dele, mesmo sendo Paulo um cidadão romano, aquela turma não precisava de muito motivo para mandar matar também, não. Mas estava uma discussão ali, coisa e tal, quando viu, morreu. Tá? Então, a verdade é que o que ele não esperava aqui era a integridade de Paulo. A integridade de Paulo. Porque diz o texto que diversas vezes, frequentemente, ele chamava Paulo na expectativa de Paulo oferecer a ele algum dinheiro. Porque oferecer esse dinheiro podia soltá-lo. Mas Paulo estava fechado com Jesus. E aí, vê só, para finalizar aqui o verso 27. Passados 2 anos, vê que quanto tempo Paulo, né, ficou ali cozinhando, em banho-maria. 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Ou seja, para não desagradar os judeus, porque se soltasse, ele não tinha motivo nenhum, né, para estar ali com Paulo. Mas estava com Paulo, com liberdade vigiada, para não desagradar, vê que cara, que bicho frouxo, para não desagradar os judeus, ele manteve Paulo preso por 2 anos. 2 preciosos anos. Paulo ficou preso. A gente poderia, né, ver aqui assim que desperdício de tempo. Mas, sabe uma coisa? Alguns historiadores dizem o seguinte, foi durante esses 2 anos, que Lucas escreveu o Evangelho. E Lucas escreveu o Evangelho apoiado por Paulo. Né? Então foi Paulo, ele tinha ali convivido com os discípulos, com os apóstolos. Tá? Lucas não era um dos apóstolos, Lucas era um médico de Paulo. E Paulo, nas narrativas de Paulo, falando tudo, né, de posse das coisas de Marcos, com base
em tudo que Marcos, né, que era João Marcos, tinha falado, tinha escrito, com base, né, Lucas é muito baseado nos escritos de Marcos. Foi nesse momento aqui, durante esses 2 anos, em 2 anos, foi que Lucas escreveu o Evangelho. Acredita-se também que Paulo, era um hábito de Paulo, nesse período aqui, ele escrevia cartas para as igrejas. Tá? Não nenhuma daquelas 13 cartas que entraram no cânon. Aquelas 13 cartas não datam dessa época aqui especificamente. Tem algumas que são controversas, mas ele estava permanentemente mandando cartas para as igrejas. E não significa necessariamente que foram cartas que entraram por rol das cartas canônicas, né, das cartas pastorais, das cartas apostólicas que depois ingressaram no Novo Testamento. Mas nesse tempo aqui, durante 2 anos, Paulo ficou escrevendo para as igrejas, já que ele não podia visitar, né, ele escrevia para as igrejas e auxiliou Lucas na formulação do Evangelho, né, na escrita do Evangelho. Então, esse é o capítulo 24, e aí depois a gente vai ver, amanhã é o capítulo 25, capítulo 25, ou seja, Paulo tinha ido já se defender, né, diante de quem? Ele se defendeu diante da multidão na escadaria, lá no capítulo 22. Depois ele foi se defender perante o Sinédrio. Depois ele foi se defender diante do comandante, né, do Lísias, Cláudio Lísias. Depois ele vai lá para Cesareia e vai se defender junto a Félix. Agora, Félix saiu, né, e assume Festo, e Paulo vai ter que se defender diante de Festo. Mas aí essa defesa de Festo a gente vai ver amanhã no capítulo 25. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. E aí, aquela pergunta sempre que a gente tem feito aqui, né? Diante disso, quais são as lições que você tira, né, aqui diante disso tudo? Eu acho que a gente poderia tirar diversas lições, mas uma que não precisa ser apenas, né, isso é um ofício muito bem exercido, estudado pelos advogados, mas nós precisamos ter atenção, seguinte, sobre o que efetivamente estamos sendo acusados. Porque às vezes tem isso, né? A pessoa é acusada de uma coisa e está acusando o outro de outra coisa, está falando um monte de outras coisas. Não. Para eu me defender, eu preciso desconstruir a acusação. Então Paulo ficou prestando atenção na acusação e desconstruiu a acusação. Então, isso para mim é um princípio fantástico. Estar atento ao que é que estão me acusando. Eu preciso ver o que é que estão me acusando e eu vou falar exclusivamente daquilo que estão me acusando. Tá certo? Então, um outro princípio que a gente vê aqui também é o seguinte, né? Fora a questão de mantenha-se fiel à verdade. Mantenha-se fiel à verdade. A gente vem falando isso. A gente tem visto isso aqui como um princípio em todas as defesas de Paulo. Ele se mantém fiel à verdade. Tá? Então, ele está se mantendo fiel aqui à verdade completamente. Tá? Então, depois a gente vê um outro princípio aqui também, que é o seguinte: quando tiver a oportunidade de pregar, não pregue um evangelho de conveniência. Pregue o evangelho para levar as pessoas ao arrependimento. Se aquilo vai custar ou não alguma coisa a você, não importa. Tá? Mas você tem uma responsabilidade com a vida das pessoas. Se a pessoa vai ou não aceitar aquilo lá, tá? Se a pessoa vai ou não aceitar o evangelho, ali era um problema do governador. Mas Paulo pregou de acordo com a verdade. Tá? Ele pregou. Então, foi chamado, pregue, tiver oportunidade, pregue sempre a verdade. E não o evangelho ensaboado. Ninguém está aqui para pregar coisa, né, simplesmente falar coisas que o outro quer, tem que falar a verdade.
Tá? Então, tem que se pregar a verdade. Paulo pregou aqui, foi a verdade. Tá bom? Então, nada de conveniênciazinha na pregação. E um outro princípio é o seguinte: se você está confinado, aproveite bem o seu tempo. Isso serve para a gente aí que estamos confinados. Está confinado? Aproveite bem o seu tempo. Paulo aproveitou bem o seu tempo aqui. Tá? Então, tá confinado? Aproveite bem o seu tempo. Ele aproveitou o seu tempo ali, seus 2 anos. 2 anos de confinamento. Vamos fazer o seguinte: Lucas, vamos escrever um evangelho aí para entrar para a história. Vamos narrar essa história aqui, para que a turma saiba o que foi que aconteceu, isso ficar escrito. E pronto. E ele vai e auxilia Lucas na escrita do evangelho. Tá bom, gente? Então fica esses princípios aí pra gente. Se você encontrou outro princípio também, maravilha, é isso que é a palavra é viva. Então, que sirva para você e para cada um de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, traz a cada um de nós, Senhor Deus, o viver pela verdade, que é tudo o que nós queremos. Nos colocamos, Senhor, diante desse testemunho, mais um testemunho de Paulo, que tanto nos ensina com a sua vida. Que nós possamos, sim, Senhor, nós possamos aprender com essas lições e possamos, Pai, ter uma prática em acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Abençoa cada uma das pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém.